Paz e bem a todos. Neste ano de 2006, a campanha da fraternidade proposta pela Igreja Católica em comunhão com as igrejas cristãs trouxe um tema inspirado nas provocações do Papa Francisco. Casa comum, a nossa responsabilidade. Nós aqui, na Universidade de São Francisco, acreditamos que neste espaço privilegiado da construção do conhecimento, este tema torna-se extremamente importante fazer parte das nossas discussões, dos nossos diálogos. Desta forma, nós convidamos algumas lideranças religiosas para que viessem até aqui, neste espaço, dialogar com vocês, transmitindo a sua compreensão, a sua mensagem acerca deste tema, Casa Comum, a nossa responsabilidade. Neste primeiro momento, convidamos o Reverendo Roberto, pastor da Igreja Presbiteriana Unida, que de maneira lúcida trouxe para a nossa reflexão as questões ambientais, prementes para as nossas discussões, lembrando de modo especial a recente tragédia de Mariana no diálogo com as questões bíblicas e religiosas. O Reverendo Roberto divide a sua fala em 3 momentos. Primeiramente, o momento ético, depois, o nível social e, por fim, o nível religioso. Com vocês, nosso querido Reverendo Roberto. Eu sou o Reverendo Roberto, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia, e gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a campanha da Fraternidade de 2016. No início de novembro de 2015, nos deparamos com uma tragédia ambiental sem precedentes. 60 bilhões de litros de rejeitos de mineração de ferro foram despejados na bacia do Rio Doce, ocorridos pelo rompimento de 2 barragens da empresa Samarco, em Mariana, que além de 7 mortos e 15 desaparecidos, transformou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em desertos de lama. A água não pôde ser captada, o que deixou 500 mil pessoas sem abastecimento em suas torneiras. Matou a mata ciliar e a vida dos rios, sendo que diversas espécies de animais e vegetais podem ser consideradas extintas e a reconstituição do solo pode levar centenas de anos. Foi considerado o maior desastre ambiental na história do país. As questões ambientais vêm chamando a atenção da comunidade internacional nas últimas décadas. Responsabilidade social e gestão ambiental fazem parte dos debates acadêmicos e discursos políticos, mas não estão efetivamente nas agendas governamentais. A tragédia de Mariana é apenas um indicativo da falta de atenção dada à problemática. Outros crimes mais silenciosos se apresentam e se fazem sentir, tais como a seca no Nordeste, enchentes em diversas cidades do país e a crise hídrica causada pela falta de regulamentação no plantio de eucalipto nos mananciais. Por serem fatos que envolvem a natureza e o clima, muitos pensam que não tem culpa e não se pode fazer nada, chegando até a atribuir como castigo divino. Na Bíblia, o assunto não é novidade. Ela nos traz orientações a respeito desde a época de Moisés, há 1200 anos antes de Cristo, quando no livro de Levítico encontramos as orientações sobre questões de higiene e saneamento. A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano se preocupa com as questões ambientais do planeta, tendo como tema Casa Comum, nossa responsabilidade, alertando para a nossa missão de cuidarmos de nosso meio ambiente. O lema se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 5, verso 24, e nos diz: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Refletindo sobre o texto bíblico, levantamos 3 considerações. A primeira, em nível ético, está a nossa responsabilidade em preservar nosso mundo. A segunda é a social, em nosso papel frente às políticas públicas, expressa na forma de leis. E, por fim, a religiosa,
sobre a nossa missão profética de transformar a sociedade em um lugar mais justo. Considerações estas que nos orientam sobre nossa ação cidadã como cristãos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, encontramos a primeira referência ética com nossa responsabilidade em preservar nosso mundo. Diz assim: "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar." O termo guardar aqui significa cuidar e implica em responsabilidade com a fauna e a flora do jardim. Aparentemente, em seu estado original, o homem estava perfeitamente integrado ao seu meio ambiente. Alimentava-se dos frutos do jardim e do esforço de seu trabalho, uma vez que deveria lavrar a terra. Mesmo interferindo em seu habitat, com a lavoura, não existia a exploração predatória do meio ambiente. O livro de Levítico propunha ainda ao povo que a própria terra descansasse a cada 7 anos, época em que não se plantaria, mas se colheria o que brotasse espontaneamente. A prescrição de descanso era pautada no modelo ideal, explícito na criação do mundo, quando Deus descansa de ter criado todas as coisas. Depois, é reafirmado esse princípio nos 10 mandamentos, instituindo o dia de descanso. Certamente, a alegoria de descanso de Deus é proposta como exemplo aos homens, que tanto deveriam guardar o próprio descanso como de seus animais e trabalhadores. Estes últimos incluíam servos e escravos. É um princípio pautado no respeito a si mesmo, ao próximo e a toda a criação, como forma de respeito ao próprio Deus. O lavrar a terra foi uma ordenança Adão anterior ao pecado e castigo de Deus. O trabalho também é um direito cidadão, equilibrado com o período de descanso. Quando o equilíbrio é rompido, as consequências se fazem sentir em forma de ganância, opressão e a exploração do nosso próximo e de nosso meio ambiente. Edgar Morin propõe em sua teoria da complexidade que reformemos nossa maneira de pensar. O mundo, ao invés de fragmentado e linear, integrado e complexo. Ao repensarmos nossa fé e responsabilidade com o nosso mundo, devemos considerar não apenas nossas práticas de piedade pessoal, como preces e cânticos, atos de misericórdia, como esmolas e amparar os doentes, órfãos, viúvas e outros necessitados, mas também nossa atuação cidadã, diferenciada e pautada pela ética do reino de Deus. Deus, cujo favor nos alcança hoje e amanhã e sempre, cuja justiça tem vontade de correr como riacho de água limpa e disponível. Abre os nossos corações e entendimentos para a Tua palavra, que por ela, iluminadas e transformados, aprendamos a ser favoráveis às pessoas que nos cercam. Aprendamos a cuidar do nosso planeta, casa da nossa habitação, com o amor e o rigor que são necessários à preservação. E assim, evidenciemos a Tua graça, que é ampla e favorável a toda a criação. Fonte o direito a brotar, a gestar,